Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos. São 17 horas em ponto. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. É com muito carinho que hoje a gente recebe a nossa amiga Ana Moretti. Hoje ela vai falar sobre a desigualdade das aptidões. Gostaria de perguntar se tem alguém na casa pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Qualquer dúvida, estamos à disposição, tá? No final da palestra, na livraria, onde nós trabalhadores. Vamos fazer a leitura do preparo para nos harmonizarmos. Tá bom o som aí, gente? Boa tarde, seja muito bem-vinda. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, pode nos procurar no final da palestra. Qual é o seu nome? Mônica. Prazer, meu amor. Meu é Karen. Seja bem-vinda. Vamos fazer a leitura do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, capítulo 60, Que fazes de especial? Que fazeis de especial? Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 47. Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa, além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra, em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária, que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia e que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações que a nossa colheita futura se verificará. De acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos, sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos, que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento, que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no caminho infinito da vida. Efetivamente sabemos tudo isso. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre. Que fazeis mais que os outros? Após esse preparo, já harmonizados, vamos acalmar nossos pensamentos, desacelerar nossos corações, respirarmos profundamente, estarmos abertos para escutar as palavras da Ana Moretti, que a espiritualidade amiga hoje a intua nas suas reflexões, que tanto carinho ela nos traz sempre. Sejam todos bem-vindos a essa casa de amor, sintam-se acolhidos, aproveitem esse tempo para desfrutar da paz, do amor, dos eflúvios dessa casa de tanto amor. Sintam essa paz, a paz que Jesus tentou nos ensinar, que nós estejamos receptivos, que a graça de Deus esteja conosco. Graças a Deus. Vamos passar a palavra agora para a Ana Moretti. Mais uma vez ela vai falar sobre a desigualdade das aptidões. Deixa eu ligar esse outro aqui.
Boa tarde, meus irmãos. Muita paz para todos. Então, o nosso estudo de hoje, ele está no capítulo 9 do Livro dos Espíritos. Na parte de... nós vamos falar sobre o item desigualdade das aptidões. Esse capítulo é de igualdades e desigualdades, né? Capítulo 9 do Livro dos Espíritos. Então, nós sabemos que Deus nos criou a todos iguais, sem conhecimento nenhum e sem nenhum privilégio. A gente fala assim, Deus nos criou simples e ignorantes. Ignorantes nesse sentido, de sem conhecimento nenhum. Nos criou a todos iguais, inclusive Jesus. Esse Espírito que a gente conhece como o mais puro e perfeito que já esteve entre nós, e que nós, no estágio evolutivo que estamos, não temos condições de saber o tamanho que é esse Espírito, a envergadura desse Espírito. Nós sabemos que ele é grande, mas a gente não sabe o tamanho que é. A gente não tem condições ainda de entender. Mas, inclusive, Jesus foi criado igualzinho a nós. Olha só, hein? Jesus igualzinho a nós. Foi criado simples, sem conhecimento e sem privilégios. A gente até acha que algumas pessoas têm privilégios, né? Às vezes, assim, muitas pessoas acham que a graminha do outro é mais verde, que o outro tem menos problema, que o nosso problema é maior do que o do outro sempre. A gente sempre acha que algumas pessoas tiveram privilégios, mas não é verdade. É fato que para algumas pessoas a vida é menos dura, é mais branda, é mais calma, mas são espíritos que já conquistaram esse mérito, não é por privilégio. Se eu não me engano, foi a Xuxa e o Romário, né, que uma vez falaram que eles eram os filhos preferidos de Deus. Acho que tem uma história dessa. Não é verdade, porque Deus não tem filho preferido. Nós fomos criados iguais. Ao longo das nossas muitas encarnações, pelo nosso livre-arbítrio, nós vamos evoluindo e acumulando conhecimentos, acumulando aptidões, crescendo moralmente, crescendo intelectualmente, mas fomos criados iguais. Porém, Deus nos deu o livre-arbítrio. E isso que foi nos diferenciando uns dos outros, o livre-arbítrio. Então acontece que alguns espíritos evoluem mais rápido, outros menos. E esse livre-arbítrio que nos fez diferentes uns dos outros, nos fez também sermos espíritos individuais, únicos. Fomos criados iguaizinhos, mas somos únicos. Não existem dois espíritos iguais. Às vezes, gêmeos, mesmo DNA, criados iguaizinhos, com a mesma educação, às vezes usando a roupa igualzinho. São espíritos, às vezes não. São criados iguais, têm o mesmo DNA, né, no caso de gêmeos univitelinos, e são espíritos, e são pessoas completamente diferentes, porque são espíritos. Ela falou assim, no meio da desorientação dela, doutor, eu achei estranho, porque ela comentou que viu o pai dela já era desencarnado, ela viu o pai dela e descreveu a roupa que o pai dela estava. E a roupa que ela descreveu, doutor, ela não poderia descrever, porque ela jamais viu o pai com aquela roupa. Acho que foi uma roupa que ele usou só na lua de mel e não usou mais. Então ela jamais poderia descrever o pai dela com aquela roupa. Achei muito estranho. E esse médico, como só acreditava na ciência, atribuía tudo ao subconsciente. Ela imaginou, a senhora entendeu errado, alguma coisa assim. Ele jamais acreditava que alguma coisa passasse do que era material. E aí esse médico teve uma meningite bacteriana seríssima, foi internado, ficou 7 dias absolutamente desenganado,
foram médicos de toda parte do planeta, porque ele é um médico muito conceituado. Então foram neuros de tudo que era lugar do mundo para tentar salvá-lo. Ele ficou 7 dias e o que os exames mostravam é que o cérebro dele estava absolutamente destruído. Não tinha mais como sobreviver, e se sobrevivesse seria absolutamente vegetativo. E com 7 dias, com esses prognósticos, com esses exames, ele acordou do coma, confuso, como se tivesse dormido um sono profundo, muito confuso, mas enxergando, falando, andando, não entendendo o que ele estava fazendo no hospital, mas normal. E aí ele descreveu o que ele viveu no mundo espiritual. E aí ele falou: Deus existe. Por isso ele escreveu esse livro, Uma Prova do Céu, Eben Alexander. Ele falou: Deus existe. E contou o que ele viu na espiritualidade. E ele falou que lá, num dos dias, ele viu uma mulher que parecia familiar, mas que ele não conheceu. Mas ele sentiu uma simbiose com aquela mulher. Ela estava com asas de borboleta. Ele fala que a espiritualidade tem cores que a gente não tem aqui no mundo material. Ele fala que é a grandeza do mundo material, a beleza, a gente não pode comparar nem com um lugar mais lindo aqui do planeta. Então ele disse que ele sentiu uma simbiose com essa mulher, assim, uma coisa muito próxima e muito familiar, mas ele não conhecia aquela mulher. Quando ele ficou bem, ele era um filho adotado. Ele era adotado. E nos Estados Unidos, a lei é muito rígida. Você não pode conhecer seus pais biológicos. Você não pode saber quem foi que deu a criança, né? Mas ele, pelo prestígio que tinha, conseguiu descobrir e foi até a casa dos pais biológicos. Quando ele entrou na casa dos pais biológicos, ele viu um porta-retrato e era a tal mulher. Era a irmã dele que tinha desencarnado. Então ele encontrou, a irmã biológica, ele encontrou na espiritualidade. Então, ciência e religião hoje conversam, hoje se dão as mãos. Inclusive, muitas faculdades aqui, muitas universidades do Brasil já têm como matéria curricular, né, Thelma? Curricular a espiritualidade. Existem inúmeros estudos que já provam a eficiência da prece, como pessoas que recebem orações, às vezes até sem saber, nos CTIs, tem muito menos intercorrências, melhoram mais rápido e são estudos feitos que não são estudos religiosos, são estudos científicos, mas que provam a interação da espiritualidade com o mundo material. Nós, enquanto espíritas, sabemos que os médicos, principalmente nos centros cirúrgicos, jamais estão sozinhos. Até Chico Xavier falava isso, que a gente deve, quando for para uma consulta médica, fazer uma oração, uma prece e pedir para que o médico seja intuído, para que nos dê o melhor caminho, né, para a cura ou para amenizar o problema. Mas enfim, então quando a gente entra nesse campo da religião com a ciência, que é um campo minado ainda, a gente pensa o seguinte: teria razão, teria justiça que nós herdássemos dos nossos pais, já que a gente não herda a inteligência, a gente não herda a moral, a gente não herda as aptidões, teria algum sentido nós herdarmos as doenças? Não seria justo. Não seria justo que nós herdássemos, porque a gente sabe que todo problema nosso, toda doença, toda dificuldade, tudo que a gente passa é um efeito, não é uma causa. É o efeito de uma causa anterior. Tudo que a gente passa, todas as doenças, elas têm uma causa, elas são os efeitos de uma causa. Então, se eu causei uma doença em mim, teria justiça em que um neto meu, um bisneto, herdassem de mim os genes de alguma doença, o problema de alguma doença? Onde estaria a justiça de Deus nisso? Então a gente sabe que no momento em que o corpinho é formado, o espermatozoide fecundou o óvulo. Nesse momento, o espírito se liga ao feto.
nesse exato momento. Por isso que a gente condena o aborto, porque ali não tem só uma vida material, tem uma vida espiritual também. Então, nesse momento em que o corpinho começa a ser formado, tem o que a gente chama na doutrina de MOB, modelo organizador biológico. Esse modelo organizador biológico vai trazendo os genes necessários, tudo que há de necessário para que aquele corpo se forme e vivencie ao longo da sua encarnação as doenças que precisa viver. Então, pode ser que eu tenha herdado algum gene de câncer do meu avô, por exemplo? Pode, mas por quê? Porque no meu corpo espiritual eu já tinha aquela causa. Vamos dizer, eu sou uma pessoa que eu fumo horrores. Fumo horrores, isso a gente vê direto, né? Ah, mas fulano fumou a vida inteira, morreu com 100 anos, não morreu de câncer no pulmão, não morreu por causa de cigarro. Não morreu nessa encarnação, mas vai levar o pulmão pretinho lá, todo contaminado para outra vida. Aí na outra vida vai nascer com enfisema pulmonar, com bronquite, com diversos problemas. Então, lá no meu corpo espiritual estão os problemas, estão as causas, está lá o que eu causei e que ficou no meu corpo espiritual. Em determinado momento da nossa vida, de acordo com o nosso livre-arbítrio, de acordo com as nossas escolhas, aquele probleminha lá no nosso corpo espiritual vem para o nosso corpo físico. E aí a gente desenvolve os problemas e as doenças. Ah, mas eu posso não desenvolver? Posso. Por quê? Eu venho, óbvio, com uma programação que eu preciso vivenciar. Mas eu venho com oportunidades, eu venho com livre-arbítrio. Eu posso mudar o meu destino, eu posso me melhorar e viver, como a gente falou no começo da palestra, aquelas pessoas que a gente acha que tem privilégios. Ah, mas fulano nunca ficou doente, nunca teve problema financeiro, nunca teve nada, a graminha dele é tão mais verdinha. Tem também, né, gente, aquelas pessoas que o problema está lá no passado, o problema já está resolvido, ou às vezes não está resolvido, mas já está lá no passado e a pessoa fica ruminando, né? A pessoa fica vivenciando os problemas. O que a gente sabe sobre os problemas? Eles são o quê? Pedagógicos. Os problemas são pedagógicos. A única função do problema é nos ensinar. Ensinou, se aprendeu, eles não têm mais função na vida da gente. Vamos virar a página, vamos para o próximo. Então, isso a gente falou das pessoas que têm privilégios, porque são pessoas que não têm privilégios, mas que têm já os seus bônus adquiridos. Já fizeram por onde ter uma vida um pouquinho mais leve, um pouquinho menos problemática, porque a gente sabe que problema é para todos. Quem nunca teve uma aflição, um sofrimento, uma angústia, uma prova, está no planeta errado. Pode ir embora porque está no planeta errado, porque esse aqui é um planeta de provas e de expiações. E expiações não para todos, né? Expiações a gente sabe que não é para todos, mas as provas para todos. Agora, umas provas mais duras, umas mais leves, para aqueles que têm as provas mais leves, não é privilégio, é conquista. Então a gente sabe que a cada dia a gente pode se melhorar para sofrer menos, para não arrumar a causa que vai se transformar num efeito. Se eu sei que gastar muito vai me criar um problema, se eu sei que gastar além do que pode, aí não para essa parte aí que eu não quero ser réu, confesso não. Parou ali. A gente sabe que se gastar muito vai ter problema. Não gasta, gente. Eu estou aprendendo. Não gasta. Gasta aquilo que pode. Porque o problema é um efeito. Efeito de uma causa. Então vamos administrar para que a gente tenha menos problemas. Então, enquanto espíritos individuais, enquanto espíritos únicos, e aí eu me lembro assim, muita gente falando, né? Ah, não vou adotar não. Não vou adotar não, porque sabe lá quem é esse espírito? Sabe lá que doenças que essa criança vai trazer?
Vai que tem herdado dos pais um caráter ruim. Sei lá qual é o caráter dos pais. Bobagem, tu não sabe nem o que tu vai gerar, quem é esse espírito. Às vezes é um grande inimigo que vem como um filho para que o amor supere as diferenças. Uma bobagem. Somos espíritos individuais, então tanto faz o que vai herdar. O caráter não é herdado, as doenças não são herdadas, são herdadas geneticamente segundo o que você precisa vivenciar. Nós já viemos prontos, então não seria justiça de Deus nós herdarmos uma causa que foi cometida por outros espíritos. Meu avô, meu bisavô, meu pai, por exemplo, era alcoólatra. Lesionou o fígado dele todo. É justo que meus filhos herdem uma cirrose, um problema no fígado? Por uma escolha dele, pelo livre-arbítrio dele de beber? Não é justo? Então nós só vamos herdar aquilo que a gente precisa vivenciar e que nós podemos evitar segundo as nossas escolhas em cada encarnação. Então, enquanto espíritos únicos, individuais, nós sabemos que existem desigualdades sociais. Mas as desigualdades sociais foram criadas por Deus? Deus falou assim, ó, tu, Regina, é mais bonitinha, não vai ter problema financeiro. O Ricardo ali, meu primo, é mais feinho, vai ter... Deus apontou para alguém assim? De forma alguma, né? As desigualdades sociais, elas não foram criadas por Deus. Elas estão ligadas a nós, ao nosso egoísmo, ao nosso orgulho. Somos nós que ainda, até conversando com Maria Lina hoje, eu falei, a gente está na infância. Ela falou, na infância espiritual, ela falou, não, Ana, nós já estamos na pré-adolescência da vida espiritual. Então a gente está saindo da adolescência, da infância para a pré-adolescência. E a gente, nessa condição ainda, a gente acha, por exemplo, que se a gente tem dinheiro, uma boa aparência, a gente é mais, vamos dizer, a gente é privilegiado, a gente sabe mais do que o outro, a gente vale mais do que o outro. Existem pessoas capazes de dar 100 mil reais numa bolsa. Existem pessoas que compram um carro de 500 mil, de 1 milhão. Pra quê, né? Bom, isso aí é de cada um, né? Cada um com seu cada um. Cada um que sabe de si quais são as suas necessidades. Mas que, olhando pela doutrina, é uma bobagem, porque a gente não vai levar nada. Você vai comprar um carro de 1 milhão de reais, você vai embora com a bolsa vazinha de dinheiro. Você só vai levar isso que você está adquirindo ao longo da sua encarnação de bagagem moral. Então, a gente, de intelectual também, a gente sabe, por exemplo, que essas desigualdades sociais, é claro que existem as provas da riqueza, da miserabilidade financeira. Eu até hoje conversando com meu filho mais novo, estava falando que a prova da riqueza é uma prova muito difícil, porque a gente sucumbe fácil. Exatamente por conta disso, né? A gente tem muito dinheiro, compra um carro de 1 milhão de reais. Tem muito dinheiro, compra uma carteira, uma bolsa de 100 mil reais. Porque a vaidade a gente vai sendo instigado pela vaidade, pelo orgulho. Então a prova da riqueza é mais difícil do que a da pobreza. Aí meu filho falou, mãe, queria tanto estar passando a prova da riqueza. Falei, filho, não dá, né? Essa não dá. Mas não é que vivenciar a riqueza seja mais difícil. É claro que é mais fácil, né, gente? Sentir fome é muito difícil, não ter o que dar aos filhos é muito difícil, não ter dinheiro para pagar o aluguel é dificílimo. É claro que vivenciar a prova da pobreza material é muito mais difícil do que vivenciar a prova da riqueza. Porém, é muito mais difícil sair bem da prova da riqueza, porque você tem que fazer bom uso do que a vida lhe deu. Aí que está a dificuldade. Você tem que não se deixar levar pela vaidade, pelo orgulho, por tudo isso que a gente está lutando contra. Aí meu filho falou, ainda assim eu preferia a prova da riqueza. Eu falei, filho, eu não pude. Vamos ver se você consegue. Então, existe a desigualdade social. E existe também a desigualdade
natural entre nós. Nós não fomos criados iguaizinhos e viemos adquirindo as nossas experiências. A gente não foi ali somando. Nós não somos hoje o somatório do que a gente viveu. Nós não somos hoje, nós não temos hoje as virtudes que nós fomos a cada vida adquirindo. Então, existem as diferenças naturais. Por quê? Porque estamos em estágios diferentes. Nós estamos em estágios evolutivos diferentes. Claro que nenhum de nós, a não ser aqueles que vieram em grandes missões, a gente não pode se comparar, por exemplo, a Chico Xavier. Não há como comparar, né? Nessa pirâmide que a doutrina fez, Chico está no meio e nós estamos aqui na base ainda. Muito longe ainda de estarmos no meio, porque na base somos espíritos ainda cujo mal ainda predomina entre nós. E no meio da pirâmide, espíritos cujo amor já predomina, cujo bem já predomina. Então não há como comparar. Mas nós todos, a maioria de nós, está ainda no estágio muito baixo, muito pequeno. Então hoje nós temos sim as nossas aptidões adquiridas, mas estamos em estágios diferentes do que nós vivenciamos. Por exemplo, eu tenho uma tia de 85 anos que já não cozinha mais, ela já não consegue mais, dói muito as costas, e ela mora sozinha, ela não quer morar com o filho, ela não quer morar comigo, ela mora sozinha. Então, como ela come comida da rua todo dia, eu fico com pena, faço sopinha, mando para ela. E mando por motoboy. Sempre embalo direitinho e mando por motoboy. A última vez que eu mandei, acho que tem 2 semanas, ela me ligou muito nervosa e falou assim: Ana, olha, eu não peguei a sopa não, tá? Falei, por quê, tia? Ela mora numa vila e ela foi andando da casinha dela até o portão da vila. Lá tem um cadeado grande, mas a calçada dela não tem mais que 1,5 metro. É bem estreitinha. Ela só não saiu do portão da vila. Então ela pediu: ô meu filho, será que você pode me dar aqui? Falou pro motoqueiro. Ele falou: não, a senhora vem aqui pegar. Ela é muito vaidosa, 85 anos, extremamente vaidosa. Ela falou: ah meu filho, eu não vou não, porque eu tô de chinelo, tô toda esculachada. Era 1 metro de calçada, ela não quis ir. Ele falou: eu não vou. Ele só estaria fazendo o trabalho dele, que era de entregar. Ele foi pago para isso. E bobo foi ele, porque ela estava com uma notinha de R$10 de dar de gorjeta, que deve ter sido mais do que ele estava ganhando na corrida. E ele não quis. E ele fez a maior grosseria com ela, largou o pote no meio-fio e foi embora xingando. E ela ficou extremamente nervosa. Ela é uma senhora de 85 anos. E na hora que ela me contou, me subiu uma raiva, que eu falei, se eu tivesse lá, eu pegava um pedregulho, olha aí o espírito, pegava um pedregulho e tacava na cabeça dele. Não é possível, mas que é isso, desrespeitar uma senhora de 85 anos. Mais raiva ainda eu fiquei, porque tava um pote que eu adorava, que tinha uma trava assim em cima, que a sopa não entornava, e um paninho que eu botei, que eu amava, menina, aquele paninho. Eu tive a intuição de não botar. Quando eu fui botar aquele paninho, eu falei, acho que não vou botar esse não. Eu falei, vou botar que ela gosta. E botei, e a pessoa que passou depois pegou a bolsa e foi embora com a sopa. Ela não pegou. Então na hora, né, eu sou espírita, mas moralmente cheia de defeitos. Sou palestrante, mas sai fácil aqui o discurso, né? Mas na prática é difícil. E eu fiquei com muita raiva daquele homem. Depois eu parei para pensar, tadinha, ela ficou muito nervosa, né? Uma senhora de 85 anos, destratada. E eu parei para pensar e falei, meu Deus, eu leio tanto, eu estudo tanto, eu tenho que ter entendimento. Que aí o filho dela ficou muito nervoso, ficou com raiva também. E eu falei, a ignorância é dele, é da pessoa. Ele é um ignorante. Se eu tivesse dado uma pedrada nele, ou se eu falei, eu só pensava nisso, dar uma pedrada na cabeça dele. Se a gente faz isso, a gente está sendo igual e está falando a língua que ele entende. A gente não é resultado do que a gente viveu?
A gente não é o que a gente viveu em todas as nossas encarnações? O que aquele espírito viveu? Qual é a bagagem que ele tem? Esses dias eu vi um cachorrinho, uma cadelinha que foi adotada, uma gracinha branquinha, uma coisinha fofa, com 2 marcas de ferro de passar nela. Ela foi queimada com ferro de passar. E qualquer pessoa que se aproximasse dela, ela gritava, ela tinha pânico. Porque, é claro, aquelas 2 marcas de ferro devem ter sido só um episódio, que ela deve ter apanhado, que ela deve ter sofrido para ter tanto trauma. Aí a gente pensa, meu Deus, que espírito é esse? E o que vem na gente é realmente uma revolta, uma raiva, uma pena muito grande do animal. Mas o que a gente precisa entender, claro, vamos botar aí uma vírgula, vamos botar aí um ponto e vírgula, existem espíritos maus entre nós. Existem espíritos encarnados entre nós maus, que a ciência vai chamar de psicopatas. E o psicopata não é um probleminha que ele teve na formação do feto, que deu alguma coisa errada e ele se tornou um psicopata. Para a ciência pode ser uma doença, mas na verdade é uma doença do espírito. Aquele ser traz com ele a maldade. Existem espíritos maus. Existem espíritos que agem não por ignorância, agem por maldade. É fato que o nosso progresso intelectual nem sempre acompanha o nosso progresso moral. Nós podemos ser extremamente inteligentes e não termos nenhuma moral. Hitler era um ser inteligentíssimo, né? Tanto era inteligente que conseguiu fazer a barbaridade que fez. Hitler era inteligentíssimo, não há o que se questionar. Mas e a moral? Ele evoluiu pelo livre-arbítrio intelectualmente e a moral ficou rasa. Então, existem espíritos que agem por ignorância, que eu acredito que aquele motoboy seja um ignorante, e existem espíritos que agem por maldade, que são espíritos maus. Mas se eu, que tenho entendimento, combato o mal com o mal, por exemplo, pro ignorante, qual é a linguagem que ele vai entender? Porque para ele, que não entregou e fez aquilo com uma senhora de 85 anos, ele achou o seguinte: ela estava sendo folgada, ela estava abusando dele, ele já estava ali para entregar, ela que fosse até ele. No entendimento dele era isso. Ao passo que qualquer pessoa faria isso por educação, por caridade, pelo que fosse. Para ele era o que é isso? A senhora que vem até aqui, para ele era um abuso dela, não abriu o portão para ir pegar. Agora, se eu ajo com ele da mesma forma, ele continua no mesmo círculo de conhecimento dele. É aquilo ali, é aquela linguagem que ele conhece. Se eu brigo com o ignorante, porque tirando os que agem por maldade, que sabem o que estão fazendo, que têm inteligência, mas que fazem por maldade, vamos esquecer esse grupo. Aquele que age por ignorância, ele vai entender o que eu estou falando? Não vai entender, não adianta. Olha, tem uma história de um sociólogo, eu já até contei aqui. Ele foi um menino que passou 111 vezes pela FEBEM. Ele fazia besteira, ia para a FEBEM, soltava, ia para a FEBEM, passou 111 vezes pela FEBEM. Na 111ª vez ele foi adotado. Aí ele foi para a casa da mãe adotiva e tudo, e vivendo lá os primeiros dias, a mãe saiu, ele abriu todas as torneiras da casa e inundou a casa da mãe adotiva. E ficou esperando ela chegar. O que ele esperava? Ela vai me devolver para a FEBEM, ou ela vai me dar uma surra, vai me bater, vai me prender. E ficou assim calmamente esperando ela chegar, já esperando o castigo. Ela, ao invés de bater, ela abraçou ele, sentou com ele e conversou. Esse homem hoje já é um homem
é um grande sociólogo, é um homem que faz trabalhos com crianças de comunidades, cuidou de várias crianças que sobreviveram à chacina da Candelária. É um grande homem. Por quê? Aquela linguagem ele não entendia. O que ele vivenciou? O que ele viveu na infância dele, lá na comunidade dele? Qual era a linguagem que ele entendia? Poxa, mas a gente não falou que a gente tem conhecimento adquirido? A gente tem conhecimento adquirido, ninguém perde. Mas quando a gente encarna, a gente passa por um esquecimento. E ainda que no nosso inconsciente, porque lá no nosso corpo espiritual estão também as coisas que nós aprendemos, lá no nosso cérebro espiritual. Ah, mas então ele não aprendeu até ali a lei do amor, ele não se melhorou moralmente? Provavelmente não. Mas ele tinha alguma bagagem, porque quando ela deu amor a ele, despertou nele isso. Então alguma coisa estava lá no inconsciente dele. Então quando a gente briga com o outro que é ignorante, ignorante não é no sentido de fazer ignorância, brigar com palavras, o ignorante que não sabe, você vai conseguir mostrar para ele alguma coisa se ele não conhecer? Você vai conseguir dizer para a criança que se ela puser a mão ali no interruptor, ela pode levar um choque, se ela sequer sabe o que é choque? Ela vai botar por curiosidade. O que é isso, choque? É um beliscãozinho? É um tapinha? É o que o choque? Se você não conhece, se você não sabe, você não vai entender. Então vale a pena para nós discussão, briga com aquele que não entende? Não vale a pena. Mas vale a pena a omissão? Também não. Aí está uma outra questão polêmica, porque a gente não pode ser omisso em nada. Porque o mal cresce onde o bem não tomou conta. A gente não pode ser omisso. Então o que Deus espera de nós é que nós tenhamos igualdade. Deus espera que nós nos tornemos iguais todos. Então eu posso ser omissa? Não posso. Eu posso, por exemplo, saber que o cachorrinho do meu vizinho está sendo maltratado, sofre maus tratos, apanha, não tem comida, não tem água, está numa corrente pequenininha, fica no sol, na chuva. Eu posso fingir que eu não estou vendo para não criar um problema com o meu vizinho? Eu posso saber que o filho da minha vizinha está sendo espancado e não fazer nada para não criar um problema com a minha vizinha? Eu posso assistir uma situação, não vou me meter não, porque sabe como é que é, né? A gente se mete, sobe pra gente. A gente pode fazer isso? Tem até uma história que me veio à cabeça agora, aconteceu nos Estados Unidos, é uma história real. Um ladrão, um estuprador, entrou numa casa, sabia que a menina estava sozinha, ele entrou e a menina começou a gritar. E as famílias da volta, era um condomínio de prédios, as famílias começaram a gritar: chama a polícia, vou chamar a polícia, sai daí, não faça isso. Aí ele ia embora, só que ele via que a polícia não vinha, e ele voltava. A menina sem forças para andar, muito nervosa, dentro de casa ele entrava de novo. Quando ela começava a gritar, as pessoas começavam, eram 38 famílias gritando que iam chamar a polícia. Ele ia embora, só que ele via que não aparecia ninguém e voltava, até que ele estuprou e matou essa menina. 38 famílias gritando e nenhuma chamou de fato a polícia. Por quê? Porque um ficou esperando que o outro tomasse atitude. Alguém vai chamar. A casa está pegando fogo. Com certeza alguém já ligou para o bombeiro. Mas nesse pensamento a menina foi estuprada e morta. E é isso que muitas vezes acontece conosco em sociedade. Isso acontece conosco até politicamente falando, né? A gente fala mal do político, mas a gente não faz. A gente não faz a nossa parte. A gente espera sempre que o outro faça. A gente cobra, mas não faz. E é isso que atrapalha até o nosso desenvolvimento moral. Porque quando eu sou omissa, eu deixei de praticar caridade, eu deixei de fazer minha parte, e isso está sempre me prejudicando. Isso vai ser o efeito de alguma causa. Porque como nada passa para o universo despercebido, em algum momento a vida vai me cobrar. Não serei eu, ou um filho, ou uma neta, uma filha, uma sobrinha,
que vai passar por isso e que ninguém vai chamar a polícia? A gente não sabe, porque na lei de causas e efeitos, porque a gente vive sob essa lei. A gente vive sob uma lei imutável, que é a lei de Deus. Por isso que a gente fala que não existe privilégio. Você só recebe aquilo que você dá. Você dá, o universo te devolve. Então você não foi omisso, você fez a sua parte? Ah, mas eu tenho medo no mundo que a gente está vivendo, né? A gente vai se meter numa briga. A gente só vai vivenciar aquilo que a gente precisar vivenciar. É claro que a gente não pode ser negligente, né, gente? A bala perdida não existe, tá tendo um tiroteio ali, mas eu preciso cortar o caminho por aqui, vou passar pelo meio do fogo cruzado. Se eu for atingida, foi livre-arbítrio, é suicídio indireto. Nós temos que ter precauções, nós temos que fazer a nossa parte em tudo. O que a gente não pode é ser omisso. E o que a gente não pode é agir com o ignorante, porque se eu estou enxergando a ignorância do outro, é porque eu já tenho mais conhecimento. Então, se eu tenho mais... Se bem que é muito... Às vezes a gente acha que está sempre certo, né? Que o nosso ponto de vista que é o certo. A gente sempre acha, né? O outro está errado porque a minha verdade é que tem que prevalecer. E a gente sabe que não é assim, que muitas vezes a gente está errado. Bom, mas se eu estou certa e o outro está errado, não vai adiantar eu ser omissa e nem tentar explicar para o outro na mesma linguagem dele. Eu tenho que mostrar para ele o que ele não conhece. E quando é com pessoas próximas, família, quantas pessoas a gente tem na nossa família que a gente tem um curto-circuito, que a gente tem um problema, que a pessoa é ignorante, sem conhecimento, e que a gente quer que a pessoa pense igual a gente? Quantas pessoas na família da gente ou na roda de amigos? Aí sim o bicho pega pra gente. Aí sim a gente tem que fazer, porque na lei de amor, na lei de Deus, nessa lei de desigualdade que existe, nessas desigualdades de aptidões, na desigualdade moral, o que Deus quer da gente é que aquele que sabe mais ensine a quem sabe menos. Que aquele que tem mais esclarecimento esclareça sendo uma luz para o ignorante. Mostre, vai ser na briga, no tapa, na linguagem que ele já conhece? Não vai. Vai ser na discussão? Não vai, porque aquilo ali ele já conhece. Quando você, por exemplo, alguém te dá uma fechada no trânsito, você fica com raiva, já começa a querer xingar, aí quando você vai xingar, a pessoa fala assim, me desculpe, me perdoe. Já te quebrou, né? Você já engole aquele palavrão e dá um sorriso, né? Ou disfarça a raiva ali. Na verdade, quando você quer revidar, quando você se torna igual. Às vezes o outro te deu uma fechada porque ele não sabe dirigir, ou porque ele está nervoso, ou porque ele cometeu um lapso, ou porque ele foi negligente. Não importa. Se eu não ensino para ele, se eu não digo assim, poxa, não faz isso não, porque podia ter causado um acidente, mas tudo bem. Outro dia, até indo para casa, o meu marido, o meu carro parado, um senhorzinho veio e bateu assim no meio do carro. Eu já desci, né? Pau da filha. Desci e falei, moço, pelo amor de Deus, o senhor não viu? Ele, não vi. Me desculpe, eu estou errado. Parou o carrinho dele e falou, minha filha, me dê seu telefone, eu fique com o meu. Se quiser, vocês vão lá na minha casa. Tadinho, ele não fez por querer. Ele estava tão nervoso porque ele tinha vindo do mecânico e achou que tinha perdido o cartão de crédito. Voltou no mecânico correndo, muito nervoso. Quando chegou no mecânico, viu que o cartão estava dentro da carteira dele. Então ele já veio muito nervoso, a esposa com problema de saúde, ele com problema de saúde. Então ele errou e falou, minha filha, aí falou pro meu marido, por favor, me perdoem, eu vou ressarcir vocês. Aí a gente foi ver o carrinho dele. O carrinho dele era tão humilde, o meu também era, mas o dele era tão humilde, ele, né, mostrava assim que ele não tinha condições de consertar. Eu falei, seu Paulo, o nome dele, eu falei, seu Paulo, ó, aí conversei com ele, porque ele falou que ele tomava muitos remédios. Aí eu falei, poxa, que bom que o senhor tem o dinheiro para comprar o remédio. O senhor pode ir ao médico? Ele, posso, eu tenho plano de saúde. É ruinzinho, mas
eu tenho médico para me atender. Eu falei, nossa, que privilégio, tá vendo? O senhor tem plano de saúde, o senhor pode comprar o remédio para o senhor e para sua esposa, então não tem nada de errado nisso. Aí ele ficou me olhando, porque às vezes a gente reclama de lavar a louça, né? Ah, tem que lavar a louça. Chico dizia assim, se você tem louça para lavar, é sinal de que teve comida para comer. Então, vamos lavar a louça com felicidade. Então, isso também é muito de nós, essa ingratidão com a vida. Então, ele estava reclamando, mas na verdade, ele podia comprar o remédio, ele podia ir ao médico, mas estava nervoso e cometeu um erro e a gente deixou para lá. E nem sempre a gente age dessa forma. Vamos dizer que ele descesse do carro dele um pouco mais nervoso, aí a gente também estivesse nervoso. Já é uma briga feita, já é um problema que a gente podia ter resolvido de outra forma. Então, meus irmãos, isso é da vida da gente. E na lei de aptidões, na desigualdade de aptidões, na desigualdade de aptidões, por que é que a gente tem desigualdade de aptidões? Por que um ignorante e o outro tem mais conhecimento? Por conta das muitas encarnações que um viveu, o outro viveu menos. Por conta do livre-arbítrio bem aproveitado e outros aproveitaram menos. Agora, por que é que nós temos diferentes aptidões? Já pensou se todos nós tivéssemos aptidão para a mesma coisa? Todo mundo tem aptidão para marcenaria. Quem é que quer fazer as portas de ferro? Quem é que quer ser médico? Então, essa diferença de aptidões é importante para que a gente viva em sociedade. E estão diretamente ligadas às nossas encarnações passadas. Não tem criança que já pequenininha sabe tocar instrumento com facilidade? Nossa, mas da onde sabe? Sabe da outra vida. Foi um exímio instrumentista em outra vida. Não tem pessoas que novinhos já têm uma facilidade para aprender línguas. Às vezes vai aprender uma língua. Eu digo que esse meu filho mais novo viveu já na Alemanha, porque no primeiro dia dele ele fez alemão. No primeiro dia dele de alemão, o professor chamou meu marido e falou: seu filho já estudou alemão? Meu marido: não, essa primeira aula. Ele falou: não, ele já fala alemão. Então é o quê? É conhecimento adquirido. Ele tem aptidão para línguas porque ele já aprendeu, ou ele aprendeu, foi professor, ou ele viveu na Alemanha. Tudo é conhecimento adquirido nosso. Então, o que Deus espera nesse conjunto de aptidões, nessas diferentes aptidões? Espera que nós vivamos em sociedade, um ajudando o outro. A gente não ignora que planetas com espíritos mais evoluídos enviam esses espíritos para viverem entre nós, para nos ajudarem, para se fazerem de exemplo, para nos ensinarem. A gente sabe, por exemplo, que no planeta Capela, os degredados de Capela era um planeta que estava passando de provas e expiações para regeneração, igualzinho a gente está passando agora. Então, alguns espíritos não estavam acompanhando essa mudança, ficaram ali atrasadinhos. Então eles foram degradados para o planeta Terra, porque Capela também é governado por Jesus. Então vieram aqui para o planeta Terra. Entre esses grupos, os egípcios. Por isso as pirâmides estão bem feitas, que todas as pessoas se perguntam como fizeram sem tecnologia daquela época. Aquela precisão de medidas, sem tecnologia para carregar aqueles pedregulhos. Como é que foram feitas? As pessoas falavam assim: foram os extraterrestres. De fato foram, porque eles eram de outro planeta, Eles eram eram extraterrestres. Na verdade, encarnaram aqui com o conhecimento já adquirido em Capela. Eram espíritos que já tinham avançado intelectualmente. Se não tinham avançado moralmente, vieram para cá para vivenciarem novamente provas e expiações e depois voltaram para lá. Esse era um acordo, inclusive, com Jesus, que assim que eles avançassem um pouquinho moralmente, eles voltariam para o planeta deles. Então, isso ainda acontece. Muitos espíritos são mais evoluídos, de planetas mais evoluídos, eles vêm para o nosso planeta para nos ajudarem.
Quem dera, né? Então, nós, na lei de desigualdade de aptidões, façamos a nossa parte. Quem tem aptidão, que use a aptidão para o bem. Quem ainda não tem aptidão, vamos dizer, suficiente, que aprenda. E vivamos com irmandade, sejamos solidários, entendamos que cada um está num processo, que cada um está num patamar, e que nós só vivenciamos as situações que nós mesmos provocamos. Nós somos espíritos individuais, mas com livre-arbítrio. Nós podemos evitar os nossos problemas, nós podemos evitar as nossas aflições, as nossas angústias, e podemos mudar hoje. Chico falava isso. Ninguém pode voltar atrás para fazer um novo começo. O que a gente fez de errado está feito. Mas a gente pode começar hoje para fazer um novo final, para mudar o curso da nossa história. Sejamos solidários, não sejamos omissos, ajudemos a quem pudermos ajudar, entendamos que cada um está num degrauzinho, mas que nós ainda não estamos lá em cima. Se estivéssemos, não estaríamos nesse planeta. Ninguém aqui é melhor que ninguém. E a prova da riqueza, quem é rico, que se acha melhor, tudo isso é uma bobagem, porque Emmanuel, quando foi contemporâneo de Jesus, é um exemplo, foi senador da República, poderoso, 50 anos depois ele nasceu como escravo. E assim é nas nossas encarnações. Um dia eu sou a chefe, outro dia eu sou a empregada. E vivemos sob leis de causas e efeitos. O que a gente mandar, a gente vai receber. Vivemos a lei do universo que é imutável. Mandou, recebeu. Se eu mandar amor, eu vou receber amor. Se eu mandar solidariedade, eu vou receber solidariedade. Agora, se eu mandar omissão, se eu mandar agressão, se eu corroborar para a ignorância do outro, é isso que eu vou receber. Então, meus irmãos, façamos a nossa parte. Muita paz para todos. Queria só mais 10 minutos. Gostaríamos de agradecer a Ana pelas suas reflexões da tarde maravilhosas, como sempre, por nos trazer sempre uma conversa tão gostosa, né? Tão, assim, de amizade, né? Fácil de entendimento. Muito obrigada. Eu agradeço. Vamos passar para a parte do passe. Vocês podem continuar sentadinhos, em silêncio. Pensando em Jesus,
Graças a Deus. Mestre Jesus, Deus Pai, espiritualidade amiga dessa casa de luz, gostaríamos de agradecer pelo seu amor, pela sua indistinção, nosso Pai, por ter nos feito simples e ignorantes, todos iguais, que a cada dia mais, como a Ana disse, consigamos melhorar, Senhor, as nossas aptidões. Pedimos perdão pelas nossas imperfeições. Pedimos que nós estejamos alertas e que a gente consiga melhorar a cada dia a nossa moralidade, Senhor. Pedimos a paciência, pedimos a tolerância. Jesus disse: pedi e obterás. Nós podemos pedir, que está dentro do nosso coração, que Jesus escuta, e dependendo do nosso merecimento, Ele nos proverá. Ele também nos disse que se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós conseguimos remover montanhas. Então acreditemos, teremos certeza que nós seremos atendidos. Pedimos, Senhor, que nós voltemos para os nossos lares, melhores que chegamos aqui, Senhor. A todas as pessoas presentes, seus familiares, pedimos pela nossa palestrante, a Ana, que seja envolvida também com seu manto de luz, de Maria de Nazaré. A todos seus familiares, seus lares, as pessoas que estão nos seus lares, nos escutando pela live. Pedimos pelas nossas aguinhas, que elas sejam fluidificadas, e pelos nomes colocados nas caixinhas de oração, aos nossos encarnados e os nossos desencarnados. Se porventura ainda não foi colocado o nome na caixinha, nós podemos pensar nessas pessoas também, que elas passem pela nossa tela mental, que elas receberão também o auxílio divino. Agradecemos, Senhor, pela sua misericórdia e pedimos esse crescimento, Senhor, que cada dia mais nós podemos nos aperfeiçoarmos. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. A paz de Deus esteja conosco.